Boa noite. Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Comentário dos Espíritos. Que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas, se há a modéstia real, há também a modéstia simulada, o simulacro da modéstia real. Há pessoas que se escondem, ou que escondem a mão que dá, tendo o cuidado de mostrar-lhe um pedaço. Atento se alguém não a viu esconder. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que será deles, pois, perto de Deus? Estes também receberão sua recompensa na terra. Foram vistos e eles estão satisfeitos de terem sido vistos, é tudo o que terão. Qual será, pois, a recompensa daquele que faz pesar seus benefícios sobre o beneficiado, que lhe impõe, de alguma sorte, testemunhos de reconhecimento, que faz sentir a sua posição em exaltando o preço dos sacrifícios que se impôs por ele? Para este não há nem a recompensa terrestre, porque será privado da doce satisfação de ouvir abençoar seu nome, o que é um primeiro castigo do seu orgulho. As lágrimas que seca em proveito da sua vaidade, em lugar de subirem ao céu, recaíram sobre o coração do aflito e o ulceraram. O bem que faz é sem proveito para si, uma vez que o censura, porque todo benefício censurado é uma moeda falsa, sem valor. A beneficência sem ostentação tem um duplo mérito. Além da caridade material, é a caridade moral. Ela poupa a suscetibilidade do beneficiado e o faz aceitar o benefício sem que seu amor próprio sofra com isso, e salvaguardando a sua dignidade de homem, porque alguém o recebe. E há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa para dissimular o benefício. Evita até as menores aparências ofensivas, porque toda ofensa moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em face do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. O sublime do verdadeiro ou da verdadeira generosidade é quando o benfeitor, mudando de papel, encontra o meio de parecer ele mesmo beneficiado em face daquele a quem presta serviço. Eis o que querem dizer estas palavras: que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Achei uma passagem, né? Então, mais uma vez, uma saudação a todos. Eu achei uma passagem interessante. Tem uma ideia muito forte de reciprocidade no Evangelho, né? De querer algo em troca. E lá embaixo, ele diz que a verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa para dissimular o benefício. Evita até as menores aparências ofensivas. É o seguinte, dentro de uma compreensão nossa, que logicamente pode estar completamente desvirtuada, mas
o evangelho é para cada pessoa, esse evangelho eu estou fazendo ele para mim, para que ele seja um norte de iluminação na minha vida. E aí cada pessoa que escuta vai ver a parte que lhe toca. E aí quando eu leio o evangelho, eu fico lembrando de uma noção de que amar é um livro do Mário de Andrade. Amar, verbo intransitivo. Quem ama, ama, não precisa de complemento. Ou a gente tem um tipo de amor que não espera nada em troca, ou então a gente está bem longe de cumprir essa questão. O evangelho não é para estar olhando para os outros, mas ele, às vezes, se a gente não estiver atento, a gente começa a lembrar da vida alheia, mas não é, ele é para a nossa vida. Não é? E outro ponto importante, a discussão sobre dissimular, eu compreendo que talvez seja algum tipo de falha de tradução, porque a verdade, ela é verdade, não precisa de dissimulação. As coisas são, quando a gente está num nível evolutivo adequado, ou quando nós praticamos algo em um momento das nossas vidas com naturalidade, nós tendemos a sequer perceber que estamos fazendo qualquer bem a alguém. Nós não percebemos. É como respirar. Nós nem lembramos que estamos respirando, mas estamos e não conseguimos não ter a respiração. É algo natural, é como o amor de uma mãe que consegue amar o filho, ela trocar às vezes noite de sono para cuidar dele, não sabe nem se ele vinga. Quantas mães não estão ali hoje, nos hospitais, com aquelas incubadoras, crianças que nasceram, às vezes criança do tamanho de uma mão, que ela não sabe se ele vai realmente vingar. A mãe que está com um filho que tem anencefalia, que ele nunca vai perder a debilidade, que ele pode morrer em pouco tempo, ela está ali cuidando dele. Aquele filho que nasce, às vezes falta oxigênio, na hora do parto puxa de alguma forma algum problema e ele fica quase totalmente inválido. Alguns também, por faltar oxigênio na cabeça, não conseguem realmente ter nenhuma cognição e vivem 30, 40, 50 anos e a mãe e o pai cuidando deles como uma criança a vida inteira. Não tem como ela esperar dele que um dia ele vai cuidar dela. Ela cuida porque ela é a mãe dele. E muitas vezes dá realmente o cuidado maior do que ela teve com os outros, porque ele realmente precisa de mais cuidado. Quando a gente olha esses exemplos, eu vi uma reportagem outro dia, uma senhora, um casal, nasceram 3 filhos, todos os 3 filhos têm paralisias e problemas mentais, os 3 que têm, e eles cuidando com afinco, com uma certa alegria, cuidando dos 3 filhos, os meninos já com 40 anos de idade. Quer dizer, qual é a reciprocidade? Tem que dissimular o que para quem? Por isso que é importante a gente às vezes refletir para nós sobre traduções. Por isso que eu gosto de olhar, sabe, pensar na tradução, às vezes olhar o original, já entender que mesmo que o original dissesse uma coisa como essa, eu sei que no meio disso tem um médium, e às vezes o médium não está bem preparado. Mas o norte do amor é não esperar nada em troca. Ele por si, ele faz com que as coisas mais lindas sejam vistas e se desenvolvam. Mas quando nós estamos em um nível de mostrar ou de não mostrar, qual é a diferença? Eu fazer mostrando ou eu fazer não mostrando, dissimular o que eu estou fazendo, querendo aparentar que eu sou bom. Então eu estou querendo negociar com Deus.
Não estou mostrando para os homens, ó pai, eu não estou mostrando não, viu? Mas eu estou mostrando para o Senhor. Ou seja, mais na frente eu quero um terreno aí no céu. É isso. Ou a gente tem honestidade absoluta com a gente, ou não adianta. Nós vamos continuar sentindo dor para acordar e para aprender que os problemas são oportunidades, mas nós não vamos pegar o cavalo selado. Nós vamos sofrer, e sofrer mais, e sofrer mais, porque queremos, ao encontrar a verdade, nos prender ao jogo da negociação, ao jogo da reciprocidade, ao jogo de sempre fazer algo porque quer algo em troca, ao jogo de querer ser bom para ocupar um lugar melhor, para ter uma visibilidade maior, nem que o lugar seja no céu, nem que a visibilidade seja para Deus. Só que a compreensão que nós temos é que o Criador ama a todas as coisas da mesma maneira. Não encontrei dentro dos livros que eu li do Espiritismo, do Kardec, falando que a gente espírita não deve comer carne. Eu não vi, mas eu vi um dia num debate uma pessoa dizendo que tinha no livro, eu fui ler e não achei não. Não, mas dizendo no Kardec, não vi. Agora, eu não posso atribuir o que tem a onde não tem. É muito mais interessante, eu achei, eu dizer assim, rapaz, por que os budistas não comem carne? Porque eles acreditam que todos os seres fazem parte da criação e que há entre os animais uma similaridade existencial. Então, para eles, comer um animal, seja uma vaca ou uma cabra, é como comer uma pessoa, que também é um animal. E é por isso que eles não comem carne. Aí o espírita vê tudo e retende o que ele achar que é bom para a vida dele. Eu não acho que isso seja ruim não, se tiverem outras formas, se tiverem todo o cuidado de ver os recursos nutricionais, se o cara quer ser vegano é outra coisa. Mas não ser um vegano para mostrar para os outros que é status. Aí a questão da mão. Não, é interessante a pessoa não fazer porque não quer infligir sofrimento a um animal. Pronto. Mas eu não vou dizer que é do Espiritismo. E eu gosto do Espiritismo porque ele converge com todas as religiões. Mas se o espírita quiser chegar e pegar a sugestão, ótimo, não coma. Mas não querer dizer que tem na doutrina o que não tem, ao menos até onde eu vi, não vi, posso até depois encontrar, ainda não achei. Ou querer fazer para dissimular uma bondade. Não é dissimulação, é realidade. Nós chegamos a um patamar em que a gente quer deixar para trás a fase de criança, as brincadeiras no sentido de enganação, de esconde-esconde, né? A gente quer viver uma vida serena e só consegue viver uma vida serena se a gente tiver uma serenidade dentro de nós, no nosso centro. Se a gente fizer o bem porque é bom, ponto, é bom, é bom. Amar por quê? Porque é bom. E pronto, como a gente respirar. Tem uma passagem, acho que é do irmão X, que quando Cristo foi crucificado, quando ele estava prestes a morrer mesmo, a desencarnar, fazer a passagem dele, o céu se abre e ele olha e vê muitos anjos descendo para ampará-lo na passagem.
E diz que na hora que ele vê aquela força vindo para o lado dele, ele olha imediatamente e diz: e Judas? Aí, vão lá, que ele pode fazer uma besteira. Na mesma hora. Lá no livro Paulo e Estevão, na hora que Paulo começa a apedrejar Estevão, que é o primeiro santo católico, diz a história que o próprio Cristo desceu para amparar Estevão. Porque a gente vê essas histórias como a gente viu lá há 2000 anos, a Lívia, na hora que o leão veio devorá-la, ele veio dar uma patada, o Simeão puxou o espírito dela, não sentiu nada. Ela veio aqui, ele puxou, ela olhou assim: Simeão, saiu. A gente fala muito isso aqui no Ceará, que a pessoa às vezes está perto de desencarnar e os parentes que morreram visitam, né? Ele sonha com um parente. Quem já viu essas histórias assim? É, não? Ele sonha, ele vê, ele fica tendo delírios e vendo a pessoa. Aí muitas vezes, eu me lembro, antes do meu avô desencarnar, aí a minha avó dizia assim: rapaz, ele sonhou com a irmã dele e com a mãe dele. Aí minha avó disse assim: eu acho que ele agora vai morrer, porque eu acho que eles vieram buscar ele. É interessante o amparo. E Paulo, nesse caso, quando ele começa o apedrejamento de Estevão, diz que o próprio Cristo aparece no livro Paulo e Estevão, aparece para ajudar o Estevão na transição. A pedra cantando, Jesus chegou, diz que Estevão, ele nem gaguejou, ele olhou assim: se mestre, eu quero ajudar esse rapaz. Olha o cara que estava atacando pedra nele, na hora. Ele disse: eu quero, se o senhor me permitir, ser o guardião dele daqui para frente. Olha a pedra cantando nele. O Haroldo Dutra Dias até brinca, né? Rapaz, é um caso interessante de substituição de mentor, então de mentoria compartilhada, porque Paulo tinha um mentor espiritual dele e Estevão passou a andar com ele porque Jesus autorizou. Na hora. Ele não alimentou nenhuma mágoa, nenhuma mácula, nada. Pronto, nada de dissimulação, nada. Se é para falar besteira, como diz aqui no Ceará, melhor ficar calado. É a voz do silêncio, a sabedoria do silêncio. Pensa, olha, te observa, procura seguir o que é justo, o que é bom e o que é bonito. Porque é justo, porque é bom e porque é bonito, e pronto. Mas tenha a honestidade absoluta de hoje olhar para dentro de si e ver se a maior parte dos relacionamentos que você e que eu estamos vivendo, a gente não já fica na cabeça como fosse uma calculadora: se eu fizer isso, vai ter isso. Aí a gente começa a ver o nosso lado complicado. Ver o lado complicado é a melhor coisa do mundo, porque ao invés de estar gastando energia para esconder e ele ficar ganhando força, ele aparece e se transforma. Então, esse ponto, ele é fantástico. É como respirar naqueles contos indianos, que os indianos gostavam muito de contar histórias, ensinar a moral, que aqui o evangelho é a parte moral. Porque na parte moral, a filosófica é ser amigo da sabedoria para aplicar a vida, para bem viver. A religiosa é religar-se consigo e com o Criador. E a parte científica é o fenômeno. Por isso que é filosofia, ciência e religião. E as pessoas têm uma resistência com religião, mas por quê? Porque a pessoa só quer aquela religião
que ele vai defender a bandeira religiosa, que ele vai ter um lugar, vai ser presidente, coordenador, diretor. Mas não é isso. É uma filosofia moral para que a gente enxergue o que é bom. E como a gente falou na semana próxima passada, você pode fazer o que você quiser, Deus te ama e pronto, rapaz. Acabou-se. Entende isso? Agora está faltando o quê? A ligação do Criador contigo está aí. Mas será que você enxerga? Ou será que você está precisando olhar para os olhos dos outros e precisar que todo mundo diga que te ama, querer agradar todo mundo? Isso aí é uma doença chamada codependência, num padrão de conformidade. Vive só conforme a cabeça dos outros. Porque afasta a codependência que você encontra o amor de Deus por você. Na hora que encontrar esse amor de Deus, você está religioso, religado. Na hora que está religado, você tem força. Porque quem vai com Deus, ninguém vai. Quem vai? A natureza assina o projeto, né, Vilma? A gente colocou isso lá no texto lá. Quando a gente encontra o nosso lugar, entra no caminho, a natureza, porque a gente está cumprindo a lei maior, ela assina o nosso projeto e as coisas começam a dar certo. Por quê? Porque a gente estava fora do eixo, a gente voltou para o lugar. É só encontrar o lugar e pronto. E nesse lugar, procurar o que é justo, o que é bom e o que é bonito e fazer. Equilibradamente, de forma serena. E aí, religando-se com o Criador, afastando a doença da codependência, por exemplo, naturalmente você vai ver o quê? Vai acabar com a baixa autoestima, porque tem o amor maior do mundo, entende o seu lugar como um ser magnífico da criação, que é importante, que mesmo doente, que mesmo velho, que mesmo na prisão, você sempre tem algo a fazer de justo, bom e bonito. Todo dia. E aí, segura na mão de Deus e vai, porque você vai ter a força. Não precisa lutar, precisa ver e se posicionar. Ora aceitar, ora agir. Estou lendo um livro do Sêneca, mais ou menos 40 depois de Cristo, o nome é Da Tranquilidade da Alma. E ele é um estoico, como foi Zenão na Grécia, como foi Marco Aurélio, o imperador romano. Ele fala que as coisas na vida são de duas naturezas. As coisas que a natureza das coisas, né? São dois tipos. Ela é de dois tipos. As coisas que a gente pode modificar e as coisas que a gente não pode. Ele diz, e ser escravo é ficar querendo mudar o que a gente não pode. E ser uma pessoa plena é viver olhando o que pode mudar e mudar. É prático. Ele diz, a gente tem que fazer uma retirada sempre para meditação, para reflexão. Mas reflexão sem ação não vale nada. Reflete, olha o que é que pode mudar e olha o que é que não pode. Para o que não pode modificar, aceita. Para o que pode modificar, age. Pronto. É tão simples, mas não é fácil de cumprir. Mas é simples de entender. Eu não consigo ver sabe? Rapaz, está falho. O quê? Está sendo justo? Está fazendo o que é bom? Está vendo a beleza da vida? E sendo uma beleza para a vida? Ah, é porque minha mãe, porque meu pai, os filhos canguru, né? A mãe com a bolsa, o bichão com 100 anos na barriga da mãe ainda. Meu filho passou, mamãe, agora você
tem que assumir a sua vida e, se possível, cuidar da mamãe. Mas o passado não volta. Eu sou assim porque é assim. Não, você é uma criação de Deus e tem seu lugar. E aí, vai fazer? O que é que eu quero fazer? O que é que eu tenho para fazer? Escreva lá: justo, bom e bonito. Aplique qualquer coisa, aplique no seu corpo, na sua casa, no seu carro, no seu relacionamento com o seu filho, com a sua mãe, com a sua mulher, com as pessoas, e faça isso com naturalidade. Pronto. Não tem nem como mostrar para os outros que está fazendo, porque é tanta coisa para fazer, que não dá nem tempo de contar. Só que as pessoas tenderão a ver, mas é delas, não passou pela tua cabeça mostrar. O que passou por você foi ter uma vida de relacionamentos saudáveis, em que você aceitava o que não podia modificar, tentava refletir todo dia, para não se esquivar no que alguns chamam de preguiça, e modificava o que você podia modificar. É em tudo. É algo que não é volitivo. Essa questão aqui da caridade. Você faz a sua parte, e o belo, o justo e o bom se estabelecem na sua vida. Mas se a pessoa lá viu, uma pessoa chegou e veio me elogiar, obrigado, beleza, mas você vai sentir, a sua medição vai estar dentro de você quando você olhar e realmente não conseguir encontrar pelo que você está sendo agraciado. Você não vê, mas você agradece. É natural, não é uma dissimulação, é natural. Pronto. E você não vê mesmo. Outro dia, falei aqui, eu fui saindo, a pessoa chegou ali e disse: Renato, muito obrigado, você falou isso, eu estou seguindo muito na minha vida, eu tomei uma escolha assim, assim, assada e tal. Eu fiquei e disse: obrigado. Mas eu não consigo ver, por quê? Porque o evangelho é para cada pessoa, e aí você vai tirar o que você precisa e usar o seu maior dom, que é o livre arbítrio, e vai ser rico da maior riqueza que Deus deu para todo mundo: liberdade. Por que a gente é pobre? Porque a gente é escravo, porque a gente se auto-escraviza, porque a gente se prende à opinião dos outros, porque a gente deixa que os nossos medos nos anulem. O professor Napoleon Hill, naquele livro Os 16 Princípios do Triunfo, as 16 Leis do Triunfo, tem uma parte interessante que ele fala sobre os 6 medos que anulam as atitudes das pessoas. Aí ele disse, que o que inviabiliza o seu triunfo é o medo da pobreza, é o medo da morte, é o medo da doença, é o medo de perder um amor, é o medo da velhice e o medo da crítica. É impressionante, mas eu acho que a gente tem mais medo da crítica do que do resto tudinho. É crítica e pobreza. Por quê? Porque quando pensa em velhice, pensa: eu não quero ter uma velhice pobre. Mas começa a ver que na velhice não tem escolha. Sempre você vai precisar de alguém. Como diz lá o Stephen Covey nos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Tem gente que pensa que o grande poder é a independência. Ele diz: meu filho, isso é loucura, não existe independência. O grande poder é a interdependência, quando a gente aprende a ter relações saudáveis e aprende a
ajudar e ser ajudado quando precisa. Mas o orgulho cria tanta visão distorcida na nossa cabeça, que faz com que esses medos nos levem a fazer coisas que a gente chama de caridade, porque a gente está querendo ter um futuro próspero com aquela pessoa, com aquela relação ou com Deus. É aí que a cobra fuma. Porque não tem como ninguém julgar ninguém porque não conhece. Mas tem como cada um julgar a si próprio. Em cada ato, cada palavra e cada pensamento. E ele tem um código só. Ai, precisa de uma constituição, leis, decretos, súmulas, jurisprudência. Não. Só 3 princípios só. Justo, bom e belo. O que eu estou fazendo é justo? É bom? É bonito? Aí a gente se torna a mudança que a gente quer ver no mundo. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Aí você pode pegar essas ideias da fala, você pode pegar essas ideias dos livros, você pode pegar essas ideias das relações, você pode pegar essas ideias só em observar as pessoas, desde que não queira julgar ninguém. E quando for se julgar, saber que não pode se condenar. Por quê? Porque o grande juiz é Deus. E Ele te ama. Se julgue, mas não esqueça, não se julgue, mas não se condene. Apenas veja o que é justo, bom e belo. O que não for, comece a agir para que seja. É o julgamento que, ao invés de prender ou matar, ele te coloca aquelas penas alternativas. É só abrir a porta, fecha. Sujou, limpa. Ô rapaz, aqui no Ceará o pessoal diz que quem faz um cesto, faz um cento. Ô rapaz, eu fui lá na pia da cozinha, ó, uma coisa, outra, aí deu uma preguiça. Aí você vai, amanhã eu faço, aí acumula, aí outro. Aí ele se lembra o quê? Será que isso é justo? Será que se eu não fizer depois não vai acumular para alguém? Será que isso é bom? E será que é bonita a minha postura? Pronto, ele lembrar dessas 3 coisas, ele tem uma tendência bem grande de voltar aí, lavar, enxugar e guardar. Não é não? Mas o evangelho é pesado. É pesado. Por que é pesado? Porque a gente chega aqui na casa assim, não, só está na casa do sem jeito, é Deus que vai fazer. Aí você sai daqui pensando que tem que fazer um monte de coisa, aí já fica logo cansado. Não, pô, eu vou errar mais um pouquinho hoje, amanhã eu começo. E o que Deus diz? Beleza. Eu tenho todo o tempo do mundo. Vai. Amanhã não quero também não. Pois? Depois, tá bom. Depois, ótimo. Não te preocupe. Lembra do há 2000 anos, né? Quando Jesus foi encontrar o senador Públio Lentulus, no livro do Chico Xavier, ele disse: eis um momento determinante na tua vida. Tu vai me dizer agora, se tu vai me seguir agora, ou se é daqui a mais algum tempo. Porque Jesus não tinha nenhuma dúvida que o fim dele era
vim trabalhar com ele. Mas demorou só 50 anos. Uns 60, né? Que levou uns tempos para morrer, depois passou mais 50 anos depois, né? Ele reencarnou como cristão. Não tem problema não. Quer levar 2.000 anos, meu filho? Beleza. Quer 5.000? Que é assim, dá quem te pede. Se você quiser, rapaz, você quer o quê? Quer sofrer mais quantos dias? Não, eu quero mais 10 anos. Beleza. Até chegar no 10, não é aquele agiota que mata não, você pagar. Ele diz, rapaz, quer mais 20? Pega. Quer 30? Pega logo os 40, rapaz. Eu quero só te dizer que eu estarei aqui contigo. Pode fazer o que você quiser. Então, eu tenho compreendido que esse evangelho, ele faz a gente fazer coisas, se a gente tem evolução para isso, sem pensar que está fazendo, só porque a nossa vida começou a se pautar em justo, bom e belo. Um exemplo evangélico para a gente concluir: Jesus, na Bíblia comum, no Evangelho comum, ele vinha passando no meio da multidão. Jesus parece que tinha uma compreensão das coisas, tipo o Neo, né, do Matrix, né? Ele sabia desenvolver, pisava, andava em cima da água, fazia um monte de coisa. Aí ele vinha passando, fazia quando queria. Aí ele vinha passando no meio da multidão, e uma mulher que tinha uma doença que ela sangrava, como se ela tivesse menstruada direto, há 10 anos, sem parar. Imagina, a vida dela acabou, né? Porque provavelmente era uma mulher ainda nova, porque mais velha deixa disso, né? E aí 10 anos menstruando direto, provavelmente ela deve ter perdido muita coisa na vida dela, para aquela época. E Jesus ia passando no meio da multidão, todo mundo pegando nele, e ele normal. Aí teve uma hora que ele parou, os discípulos andando atrás dele. Aí ele disse assim: alguém me tocou. Quem lembra dessa passagem? Alguém me tocou. Aí os discípulos assim: mestre, como, só fazer assim, acho que o senhor está ficando, né? Acho que o senhor disse uma coisa imprópria, está ficando doido, né? Porque todo mundo está tocando no senhor. O senhor está passando no meio da multidão, o pessoal aqui acredita. Ele disse: não, meu filho, alguém me tocou de modo diferente. Foi tão diferente que saiu uma energia de mim. Ele não fala assim, né, no Evangelho? Saiu uma coisa de mim, uma energia. Quem me tocou? Aí a mulher se apresenta e disse: fui eu, Senhor. Eu sangrava há 10 anos, e eu botei na minha cabeça que se eu tocasse no Senhor, eu ficava curada. E aí eu toquei, eu senti que secou. Aí Jesus olhou assim para ela, e ela disse: o Senhor me curou. Ele disse: não, mulher, a tua fé te curou. Olha aí, ó. Ele naturalmente era um espírito que tentava sempre andar se purificando, era um instrumento que estava sempre no ponto para o trabalho, cara. Quando ele tinha os conflitos dele, ele ia para onde? Ele saía do meio do povo e ia meditar, ele ia andar no deserto, passava 40 dias, 40 noites meditando. Ele não ia cuspir na cara do povo, porque ele estava com raiva, não. Ele parava para se enxergar quando o negócio estava pesado. Quando não, ele... Não é isso que diz naquela passagem que o mar, os pescadores estavam lá e a loucura, o mar, né? Aí quando vem uma luz, e onde a luz vinha, o mar ia amansando. Quando eles olharam, era quem?
Era Jesus. Aí eu saí para caminhar, pensar. Aí onde ele ia, ele foi se equilibrando e o mar se equilibrando. Aí Pedro, mestre, como é que o senhor faz isso? Ele disse, vem, rapaz. Não, pode, vem. Aí o Pedro, né, não acredita. Mas pode vir. Só para a gente perceber, na caminhada do Cristo, no Cristo instrumento, vaso de luz, o verbo que se fez carne, fazendo o que era justo, o que era bom e o que era belo, ele se cuidava. E estava pronto para ser um instrumento quando ele quisesse, quando qualquer um precisasse. Ele não ia lá na frente, quando Lázaro morreu, ele não ia dizer assim, olha que eu levanto, quem duvida? Não, ele chegou lá e foi lá, peraí, ó, Lázaro morreu. Posso falar, bora, levanta. Mas levanta, rapaz. Está na hora não, levanta. Está aí o maior exemplo de vida que a gente tem, para quem acredita no Mestre. Curou uma mulher sem ter ânimo de curar, né? Ele nem tinha que curava nem que não, ele simplesmente se cuidava e o instrumento estava pronto. Quando a mulher foi curada porque tocou nele, ela disse, o senhor me curou. Ele disse o quê? Eu não. Foi você. Eu sou um instrumento. Ponto. Não é bonito, né? Quando ele, em tese, né, entregue por 30 moedas, um beijo na cara, apanhou, sofreu na carne, vem os anjos, o que é que ele diz? Vem os anjos para cuidar dele, o que é que ele diz? E Judas? Estevão, a pedra cantando, Jesus chega, ao invés dele, bom mestre, beleza, agora nós vamos, né? Vamos ver como é o plano espiritual. Qual foi a preocupação de Estevão? Ei, mestre, não quero ir agora não. Eu preciso ajudar esse rapaz, porque ele está me apedrejando, porque ele ainda não descobriu qual é o papel dele na vida. E ele está em fuga, achando que está no caminho certo, e ele está no caminho errado. Mas eu quero ajudar ele, porque eu sei que ele é sincero. Paulo acredita no que ele está fazendo, ele não é ruim. Paulo não está me apedrejando porque ele é ruim. Eu sinto a energia dentro do coração dele porque ele é bom, ele é justo. E é bonito o que ele está fazendo, apenas ele está entendendo as coisas de modo errado, por isso que ele me apedrejou. Então eu quero ajudar ele para que ele entenda o que é certo. Deixa, pai, eu ficar com ele? Deixa, mestre. Jesus olhou e disse, vai, é mesmo, quer ficar aí, e com ele, com ele mesmo. Mas, mestre, ele não é ruim não. Ele está fazendo isso porque ele acredita que está no caminho certo. Eu sei que ele é filho de Deus, eu sei que ele está errado. Ou seja, como o mestre falou lá no Boa Nova, os homens, antes de maus, eles têm medo. Ninguém é completamente bom e nem é completamente ruim. Nada da natureza, o Sêneca também fala isso. Nada que é produzido pela natureza é ruim ou mal, ou bom. É natural. Pronto. Então a gente vai trabalhar para aprimorar dentro da lei do progresso, para evoluir. E a natureza vai ajudar, porque tem uma lei do progresso que diz que ontem eu era pior do que hoje eu sou melhor
do que ontem, e amanhã eu serei melhor do que hoje. E Deus tem todo o tempo do mundo e não se afasta de perto de mim. O todo está em tudo. É o que diz Hermes Trismegisto lá na Tábua de Esmeralda, 3.500 anos antes de Cristo. O todo está em tudo. E tudo que acontece embaixo, só acontece embaixo porque corresponde aos planos do meu Pai que está lá em cima. Foi o que Cristo disse em João, quando ele foi apresentado a Pilatos, e Pilatos começou a acarear o Cristo, fazer perguntas, e o mestre ficou calado. E aí Pilatos disse: "Ei, rapaz, tu não sabe quem eu sou não? Tu sabe o poder que eu tenho na tua vida?" Aí Jesus, pela primeira vez, olhou para ele e disse: "Tudo que está embaixo, só está embaixo, porque meu Pai, que está em cima, permitiu." Então, o que ele quer dizer com isso? O que está me acontecendo não é ruim. Judas não é ruim, mas ele tem medo e ele está errado. Qual é o meu papel? Eu vou ensinar ele a entender qual é o caminho certo. E para que ele entenda, eu não vou bater nele. Eu quero que vocês cuidem de Judas. Mas é impressionante como nós queremos julgar e condenar, principalmente a quem? Aos outros. E quando nos julgamos, nos trucidamos. A gente tem que aprender a olhar o que é justo, belo e bom dentro de nós e não nos condenarmos em definitivo, mas passarmos o quê? Uma lista de ações que vão nos ajudar a compreender qual o caminho certo. O sentido da vida é achar cada um o seu lugar. Esse é o caminho. Quem está no lugar certo, a natureza assina o projeto. E não tem como não triunfar. Então, precisa de reflexão e ação. Não serve refletir sem agir. Por fim, o Cláudio já está chegando. Eu me lembro da história lá dos indianos que eu comecei a falar. Eu já contei algumas vezes aqui, dos 3 discípulos que andavam com o mestre na Índia, o instrutor, né? E ele dizia que ia mostrar para eles um sábio, se eles chegassem ao final do curso deles lá. Aí chegou, eles foram a pé, né? Era em cima de uma montanha, lá em cima tinha uma feira, e era um domingo, dia de feira, cheio de gente levando bicho, tudo para vender na feira. Aí eles viram os 3 discípulos do mestre de sabedoria, né? E viram um homem batendo num porco com um chiqueirador, e o porco estava com a pata ferida. E todo mundo olhava e achava aquilo assim: poxa, o bichinho não está andando porque está com a pata ferida. E o homem batendo para levar, porque ele ia vender ou matar, sei lá. Aí eles olharam assim e ignoraram. Um senhor bem mais velho do que eles chegou para o dono, quando ele ia dar uma das chicotadas, e pediu: "Ei, só um minuto." Disse: "O que é?" Disse: "Não, é por causa do porco." "O que você tem a ver com isso?" Disse: "Não, eu queria só lhe pedir uma gentileza." "O que era?" "O senhor deixa eu levar esse porco nas costas?" "Porco?" "Não, por nada, deixa eu levar." Aí levou. Não deu sermão, não passou nada na cara, levou o porco. Devagarinho, levando o porco, fedorento, o bicho se defecando naquele negócio, e ele com o porquinho aqui nas costas. Beleza, entregou e tal. Aí os caras chegam, né, os 3 alunos com o mestre deles lá, aí segue caminho para chegar na casa do sábio. Quando chega na casa do sábio, eles batem na porta. Quando bate na porta, estava a chaminézinha saindo uma fumacinha. Aí o sábio vem abrir a porta. Eles ficaram tudo impressionados, porque era o cara que carregou o porco. Aí ficaram tudo envergonhados, né? Porque eles eram jovens e não fizeram nada, né? E ele, um idoso, pegou e botou nas costas, levou e pronto. Chegou lá, entregou para o homem.
E eles ficaram o dia todinho com o cara ensinando eles, o sábio. E eles com aquilo na cabeça. Rapaz, será que ele queria dar uma lição a gente? Será que ele no final do dia ele vai falar alguma coisa? E o sábio calaram. Aí quando terminou tudo, ele já ia embora, e disse, ele não vai falar nada não. Aí um não se conteve e perguntou, ei, seu sábio, o senhor, a gente viu que o senhor, pela manhã o senhor veio subindo também a montanha, não foi? Ele disse, foi. E o senhor pegou e carregou um porco? Ele disse, porco? Não lembro. Aí eles ficaram, como é que pode uma pessoa não lembrar? Carregou um porco pesado, fedorento, como é que pode? Aí foram embora, ele falou assim, tão sincero, tão claro. Aí perguntaram ao mestre, né, no caminho, mestre aí, rapaz, eu acho que ele quer ensinar alguma coisa e tal. Aí foi andando, aí o mestre lá na frente disse assim, não, sabe de uma coisa? É por isso que eu sou um mestre e ele é um sábio. Porque o mestre ainda está aprendendo a fazer o que é bom. E o sábio já faz com naturalidade, que ele nem percebe. É como eu perguntar para você hoje, quantas vezes você já respirou em uma hora, tu sabe? Porque é natural. Mas, se a gente tivesse essa coluna com vírgula e alicerce, dizendo, né? Alicerce, coluna e vírgula, né? Alicerce, o justo, o bom e o belo, talvez a gente começasse a fazer tanta coisa que não desse tempo, e nem era porque a gente se achava humilde, mas não desse tempo para a gente estar falando para ninguém, porque naturalmente a gente ia começar a simplesmente ir fazendo. Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. Então, uma boa semana, muita paz. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.